Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui nessa videoaula comentar uma questão cobrada pela FGV no exame de ordem a respeito de um tema importantíssimo, que é o concurso de pessoas. Questão cobrada no 11º exame de ordem. Vamos lá. Sofia decide matar sua mãe. Para tanto, pede ajuda a Laura, amiga de longa data, com quem debate a melhor maneira de executar o crime, o melhor horário, local, etc. Após longas discussões de como poderia executar seu intento da forma mais eficiente possível, a fim de não deixar nenhuma pista, Sofia pede emprestado a Laura um facão. A amiga prontamente atende ao pedido. Sofia despede-se, agradecendo a ajuda, diz que, se tudo correr conforme planejado, executará o homicídio naquele mesmo dia e assim o faz. No entanto, apesar dos cuidados, tudo é descoberto pela polícia. A respeito do caso narrado, e de acordo com a teoria restritiva da autoria, assinale a afirmativa correta. A. Sofia é a autora do delito e deve responder por homicídio, com a agravante de o crime ter sido praticado contra a ascendente. Lara, por sua vez, é apenas partícipe do crime e deve responder por homicídio, sem a presença da circunstância agravante. B. Sofia e Laura devem ser consideradas coautoras do crime de homicídio, incidindo para ambas a circunstância agravante de ter sido o crime praticado contra a ascendente. C. Sofia e Laura devem ser consideradas coautoras do crime de homicídio. Todavia, a agravante de ter sido o crime praticado contra a ascendente somente incide em relação a Sofia. D. Sofia é a autora do delito e deve responder por homicídio, com a agravante de ter sido o crime praticado contra a ascendente. Lara, por sua vez, é apenas partícipe do crime, mas a agravante também lhe será aplicada. Pessoal, a alternativa correta, já sem mais delongas, é a letra A. Sofia é a autora. Tá? Vamos marcar aqui. Sofia é a autora do delito. Tá? E vai responder, inclusive, com a aplicação da agravante. Lara, por sua vez, não é autora. Tá? Lara é apenas partícipe do delito. Ok? E, em relação a Lara, não teremos aplicação da agravante. Vamos explicar melhor isso aqui, analisando o próximo slide, né, que eu trouxe para vocês. Pessoal, concurso de pessoas. Qual é o conceito de concurso de pessoas? Basicamente é a colaboração de dois ou mais agentes, de duas ou mais pessoas, para a prática de uma infração penal. Então a gente pode falar aqui, sem medo de errar, que naquela questão nós tivemos o concurso de agentes. Tá? Existem diversos requisitos, mas a gente não vai entrar nesse ponto agora para não ficar extenso demais. Com relação ao concurso de pessoas, qual foi a teoria adotada pelo nosso Código Penal? Nós adotamos a teoria monista, temperada ou mitigada. Por quê? Porque todos aqueles que praticam a conduta criminosa, todos aqueles que participam da empreitada criminosa, eles respondem pelo mesmo crime. Ou seja, respondem todos por um mesmo delito. Por isso, teoria monista. Entretanto, existem exceções. Uma exceção, por exemplo, é o crime de aborto. Aborto praticado com consentimento da gestante. Porque aqui nós temos uma exceção, vem para cá. Por que aqui nós temos uma exceção à teoria monista? No aborto praticado com o consentimento da gestante, nós temos uma exceção à teoria monista, porque, apesar de haver um concurso de agentes para a prática do delito, cada um vai responder por um tipo penal diferente. O médico vai responder pelo tipo penal específico, que é praticar o aborto na gestante, e a gestante responde por outro tipo penal, que é o de consentir para que alguém pratique aborto nela, tá? Então, nesse caso aqui, no aborto praticado com o consentimento da gestante, nós temos uma hipótese clássica até, de exceção à teoria monista do concurso de pessoas, ok?
uma breve introdução a respeito do concurso de pessoas, para que a gente possa falar mais especificamente agora a respeito da autoria e do conceito restritivo de autor, ou teoria restritiva da autoria. Vamos lá? Primeiramente, para saber o conceito, né, restritivo de autor, a gente tem que saber o que é coautoria. Coautoria é a autoria compartilhada. A autoria por mais de uma pessoa, né? Mais de um agente. Então, quando mais de um agente é o autor do delito, nós temos o que se chama de coautoria. Agora, vamos saber quem é autor, né? Como é que eu vou saber se há autoria se eu não sei quem é autor? O conceito que o nosso Código Penal usa para definir quem é autor é o conceito restritivo de autor, a teoria restritiva. E, ainda assim, por meio da adoção de uma outra teoria, que é a teoria objetivo-formal. Basicamente, vem para cá, o conceito restritivo de autor sustenta que nem todo mundo que pratica o delito é autor. Alguns serão autores, outros serão partícipes. Tá? Mas conceito restritivo. Por que restritivo? Porque restringe. Somente alguns serão autores ou coautores. Outros serão partícipes. Agora, dentro desse conceito restritivo, qual é a teoria adotada pelo nosso Código Penal? É a teoria objetivo-formal, para efetivamente definir. Eu já sei que existem autores e partícipes. Agora eu preciso definir quem é um e quem é outro. Para definir quem é autor, nós adotamos a teoria objetivo-formal. O que diz a teoria objetivo-formal? Autor é aquele que pratica o núcleo do tipo penal. Autor é aquele que pratica a conduta descrita no verbo, no núcleo do tipo penal. Então, no crime de homicídio, por exemplo, quem é o autor do delito ou o coautor do delito? É quem pratica a conduta descrita no núcleo do tipo do artigo 121, matar. Então, quem mata é autor. E quem de alguma forma contribui para aquele ato, mas não mata, não é autor, mas é partícipe. Então, no caso aqui da questão, Lara emprestou o facão. Vamos voltar aqui? Sofia matou. Então, Sofia é autora. E o que Lara fez? Lara emprestou o facão. Lara matou. Vem pra cá. Lara matou alguém? Lara não matou. Mas Lara emprestou o facão. Então, Lara, apesar de não ser considerada autora do delito, ou coautora junto com Sofia, Lara é considerada partícipe. Porque, de alguma forma, participou do delito. De alguma forma contribuiu com a sua conduta para o sucesso da empreitada criminosa. Perfeito? Lara, portanto, não é autora e sim partícipe. Por quê? De acordo com a teoria objetivo-formal, adotada pelo nosso Código Penal, autor é aquele que pratica a conduta descrita no núcleo do tipo penal. Existem exceções a essa teoria objetivo-formal? Sim. Em alguns casos, a gente tem que adotar a teoria do domínio do fato, especialmente no caso de autoria imediata. Por quê? Na autoria imediata, quem pratica o núcleo do tipo é uma pessoa que, na verdade, não tem o discernimento ou está agindo em erro determinado por terceiro. É alguém que está sendo um mero instrumento nas mãos do autor mediato, né? Nesse caso, quem responde como autor é o autor mediato, apesar de ele não praticar a conduta do núcleo do tipo. Tá? Então é uma exceção. E nesse caso da autoria imediata, como você vai considerar como autor alguém que não pratica o núcleo do tipo, a gente tem que adotar aí a teoria do domínio do fato. Ele é autor porque ele tinha o domínio da empreitada criminosa. Ok? Muito cuidado. A regra, porém, a regra absoluta é teoria objetivo-formal. Em raros casos, a gente vai ser obrigado a utilizar a teoria do domínio do fato. Perfeito? Então, Lara é partícipe, não é autora do delito. Perfeito? Voltando aqui. Todos os demais que não praticam a conduta do núcleo do tipo são partícipes. A participação ela pode ser moral, que é quando a gente induz, instiga, né, alguém a praticar o delito. Né? Imagine que Lara não tivesse emprestado o facão, mas tivesse dado apoio moral, dizendo, ó, Sofia, vai lá, mata sim, né? Você tem que matar, tá certo, concordo com você. Seria uma participação moral. E a participação material. A participação material foi o que efetivamente ocorreu no caso da questão, né? Foi o que Lara praticou. Porque ela, por exemplo, forneceu um objeto para a prática do crime. Tá? Quando a pessoa ajuda de alguma forma materialmente, prestando um auxílio material, seja para a prática, seja para a fuga, etc., nós temos aí uma participação, um auxílio material. Okay? Então, as duas vertentes da participação.
participação moral e a participação material, tá bom? Muito cuidado com isso. Pessoal, assim, com a análise desses tópicos, a gente consegue entender melhor aquela questão, né, a questão da Lara e da Sofia, que é uma questão interessante, cobrada pela FGV, e a gente tem que ficar atento, tá? Ficar atento a essa questão, porque ela pode ser cobrada novamente, ok? Algo do gênero, né? Só para fechar com relação à questão, a gente viu aqui que a questão pede ainda para saber se vai ser ou não aplicada a agravante contra a Lara, se é só contra a Sofia ou contra a Sofia e contra a Lara. A agravante aqui no caso, ter sido um crime praticado contra a ascendente, só se aplica a Sofia, não se aplica a Lara. Por quê? Porque essa daí não é uma elementar do delito. O fato de ser praticado contra a ascendente não é uma elementar. Então, como não é uma elementar, não se comunica entre os agentes. Somente Sofia, que é filha da vítima, é que vai responder pela agravante. No caso, Lara não tem nenhuma relação com a vítima, ela não responde pela agravante, tá bom? Só para fechar aqui redondinha a nossa questão, tá bom? Agradeço a todos pela atenção, espero que possa ter sido útil para vocês. Desejo uma excelente maratona de estudos e até a próxima.